Hello, students. Peace of Jesus. Olá, estudantes. A paz de Jesus. Vamos para mais uma aula de inglês. Aula número 10, nível 1, cujo tema é Where do you live? Onde você mora? Quando conhecemos uma pessoa, é comum nós perguntarmos para ela onde ela mora. Em inglês, nós podemos perguntar da seguinte forma: Where do you live? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? E em seguida nós podemos responder essa pergunta dizendo o nome do bairro onde nós moramos, ou o nome da cidade, ou estado, ou país, ou até mesmo continente. Bom, na língua portuguesa nós temos as seguintes preposições de local. Nós temos aqui o exemplo de algumas delas que estão grifadas. Essas frases na cor amarela, você pode observar aí essas preposições que estão grifadas, sublinhadas, são exemplos de tipos de preposições de local na língua portuguesa. Nós temos aí o no, ou nos, na, nas, ou a preposição em. No inglês, nós temos apenas 3 tipos de preposições de local, que é o in, que você observa essa palavra em inglês na cor vermelha. Também nós temos o on e nós temos a preposição de local at. Nós vamos aprender que, via de regra da língua inglesa, quando é que nós vamos utilizar uma e quando é que nós vamos utilizar a outra. Bom, aqui nós temos exemplos de respostas usando a preposição de local in, ok? Então uma pessoa pergunta para mim, Where do you live? E aí eu quero responder essa pergunta dizendo o nome do meu bairro. Aqui eu darei exemplos dos locais aqui onde eu moro, mas você, quando você for treinar, você vai dizer o nome do lugar onde você mora. Tudo bem? Então vamos aqui ler a primeira resposta. I live in Parque 10. I live in Parque 10. Eu moro no Parque 10. Agora vamos no segundo exemplo, respondendo dizendo o nome da cidade onde nós moramos. I live in Manaus. I live in Manaus. Eu moro em Manaus. No terceiro exemplo, na terceira resposta, eu quero dizer o nome do estado onde eu moro. Então eu posso dizer I live in Amazonas. I live in Amazonas. Eu moro no Amazonas. Agora, se a pessoa pergunta para mim, Where do you live? Eu quero responder dizendo o nome do meu país. Então eu posso dizer I live in Brazil. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. No outro exemplo, eu vou dizer o local onde eu moro. Nesse caso, eu vou dizer o nome do continente onde eu moro. I live in South America. I live in South America. Eu moro na América do Sul. Então nós vemos aqui exemplos de algumas respostas. Quando nós dizemos aí o nome do bairro onde nós moramos, ou o nome da cidade, ou do estado, do país ou do continente. Então,
segundo as regras gramaticais da língua inglesa, eu sempre irei utilizar a preposição in, que está na cor vermelha, quando eu disser o nome de alguma região, como qualquer bairro, cidade, estado, país ou continente. Agora, uma pessoa ela pode perguntar onde eu moro, mas especificando, dizendo o local. Por exemplo, da cor azul, temos a seguinte palavra: country. Country, que significa país. Então vamos ler a pergunta completa. About your country. Where do you live? Repita comigo. About your country. Where do you live? Que significa sobre seu país. Aonde você mora? Bom, aí a minha resposta vai ter que ser específica. Se a pessoa está querendo saber a respeito do país onde eu moro, então eu vou poder responder I live in, e em seguida eu digo o nome do país. Por exemplo, aqui Brasil. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Ou na pergunta, a pessoa pode perguntar para nós a respeito do nome do estado onde nós moramos. Aqui nós temos a palavra em inglês da cor verde, que significa estado. Repita comigo. State. State. Então, se a pessoa pergunta about your state, where do you live? About your state, where do you live? Sobre seu estado, aonde você mora? Nesse caso, eu vou ter que dar uma resposta específica mencionando o nome do estado onde eu moro. Por exemplo, I live in Amazonas. I live in Amazonas. Eu moro no Amazonas. Aqui nós temos uma outra palavra em inglês que está na cor roxa. City. City, que significa cidade. Então, se uma pessoa quer saber em qual cidade nós moramos, ela pode fazer a seguinte pergunta: About your city, where do you live? About your city, where do you live? Sobre sua cidade, aonde você mora? E aí nós vamos ter que responder dizendo o nome da cidade que nós moramos. Aqui vamos pegar como exemplo a cidade de Manaus. I live in Manaus. I live in Manaus. Eu moro em Manaus. Ou uma pessoa pode ser mais específica perguntando a respeito do bairro onde nós moramos. Em inglês nós temos aí essa palavra da cor azul clara que nós pronunciamos da seguinte forma: neighborhood. 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 Que significa bairro em inglês. Então vamos analisar a pergunta. About your neighborhood, where do you live? About your neighborhood, where do you live? Sobre seu bairro, aonde você mora?
Nesse caso, você terá que dar uma resposta específica dizendo o nome do seu bairro. Por exemplo, I live in Parque 10. I live in Parque 10. Bom, então nós vimos lá que quando nós vamos querer utilizar a preposição de local in, eu irei utilizar quando eu vou dizer o nome ou de alguma região, ou o nome do bairro onde eu moro, ou o nome da cidade, do estado, do país ou do continente. Agora aqui vamos analisar uma outra preposição de local, que agora é o on. On. Neste caso, a preposição de local on, que você está vendo da cor azul, ele será usado para uma referência que você irá dizer. E neste caso, o nome dessa referência, você não vai citar o número do local, do estabelecimento. Ok? Então, nesse caso, nós vamos utilizar a preposição de local on quando nós nos referimos ao nome de uma rua, de uma avenida ou de uma praça. Então, aqui, digamos que a pessoa pergunta para mim: Where do you live? Onde você mora? Aí em seguida eu vou responder dizendo o nome da minha rua que eu moro. Então, neste caso, temos aqui o primeiro exemplo. Repita comigo. I live on Souza Street. I live on Souza Street. Eu moro na rua Souza. Então, se você quer dizer o nome da rua onde você mora, observe aqui nesse exemplo que existe uma troca da posição da palavra rua com o nome da rua. Então, primeiro nós colocamos o nome da rua e em seguida nós pronunciamos a palavra street. Street. Ok? Então, nesse exemplo você pode responder dizendo o nome da rua onde você mora. Aqui eu estou usando o exemplo de um nome Souza, né? O nome de uma rua chamada Souza. Então eu digo I live on Souza Street. Eu moro na rua Souza. No segundo exemplo, nós vamos dar o nome de uma avenida. Por exemplo, digamos que eu moro na Avenida Brasil. É o nome dessa avenida, Avenida Brasil. Em inglês, ficará da seguinte forma: I live on Brazil Avenue. I live on Brazil Avenue. Avenue significa avenida. Observe que, quando eu vou utilizar o nome da avenida, eu coloco na ordem trocada. Primeiro eu coloco o nome da avenida e em seguida eu coloco a palavrinha avenue. Então a gente muda aí a posição, a ordem das palavras. Agora, se você quer dizer que você mora na praça X, aí você diz o nome da praça, por exemplo, Praça da Saudade, Praça Tiradentes, Praça Souza, enfim. Nós vamos aqui utilizar a palavrinha square. Square significa praça. Vamos analisar esse exemplo aqui dessa resposta, da terceira frase. I live on Tiradentes Square. I live on Tiradentes Square, que significa eu moro na Praça Tiradentes. Então, para essas respostas aqui que nós estamos dando com relação ao lugar onde nós moramos, nós vamos estar utilizando a preposição de local on. Por quê? Porque neste caso, a preposição de local on vai ser usada para referência, sem número. Se eu não cito o número do local, né, apenas eu digo o nome da rua, ou da avenida, ou da praça onde eu moro, neste caso eu estaria utilizando a preposição de local on. Também nós temos uma outra preposição de local,
que é a preposição at, que você observa a palavra na cor roxa. At. At é uma outra preposição. Só que neste caso específico, quando é que eu vou estar utilizando a preposição at? A preposição de local at, ela é usada para um endereço, né? Ou seja, quando eu digo o nome da rua onde eu moro, da avenida ou da praça, com o número do estabelecimento. Porque aqui eu tenho um endereço preciso, um local preciso de onde eu moro. Então, a partir do momento que eu digo o número do local, né, do estabelecimento, ou do apartamento, ou da casa, enfim, e mais a complementação do endereço, ou o nome da rua, da avenida ou da praça, nesse caso especificamente eu estaria utilizando a preposição de local at. Então vamos aqui ver alguns exemplos do uso dessa preposição. Se uma pessoa pergunta para mim, Where do you live? Vamos ter aqui a primeira resposta. I live at 59 Vinícius Souza Street. I live at 59 Vinícius Souza Street. Eu moro na rua Vinícius, no número 59. Então faltou aqui a gente colocar na tradução. Correto seria, eu moro no número, né, no 59, Rua Vinícius Souza. Ok? No segundo exemplo, vamos ler. I live at 10 Brazil Avenue. I live at 10 Brazil Avenue. Eu moro no número 10, na Avenida Brasil. Vamos agora analisar a terceira frase, o exemplo. I live at 22 Tiradentes Square. I live at 22 Tiradentes Square. Eu moro no número 22, na Praça Tiradentes. Ou seja, nestes exemplos aqui, eu digo o número do estabelecimento mais o nome da rua ou da avenida ou da praça onde eu moro. Neste caso, nós estaremos utilizando a preposição de local at no inglês. Aproveitamos também para pedir que você se inscreva no nosso canal no YouTube. O nome do nosso canal é English with Love, _EWL. Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos com todos os seus contatos e nos acompanhe para aprender novos conteúdos da língua inglesa, do espanhol e etc. Chegamos aqui ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês depois revisem, estudem esse material para se aprofundarem quanto ao conhecimento. Then, until next time. Fim. Até a próxima. Um abraço, a paz de Deus para todos.